Agora tem. Então, vamos lá. Confissão, tá? Gente, primeira coisa, esse trem que o povo fala, assim, olha, a confissão é a rainha das provas. Mentira, gente. Não existe hierarquia entre as provas, tá? Até a confissão, ela tem que... Como é que eu vou dizer? Ela tem que fazer sentido, né? No processo. Não dá para confessar algo e todos os outros indícios do processo serem contrários àquilo. A confissão não vai valer, né? Mas o que é a confissão? Ela consiste em uma parte admitir a verdade de fato contrário ao seu interesse e favorável ao do adversário, tá? Então, o que é confessar? Eu admitir algo que é contrário ao meu interesse e favor do meu adversário, tá? A confissão, ela não é eficaz quando versa sobre os direitos indisponíveis, aqueles que eu não posso transigir, tá? Quanto a eles, é como se eu não tivesse confessado. Feita por quem não é capaz, ou seja, confissão feita por incapaz também não tem validade. Confissão feita por um representante somente é eficaz nos limites em que este pode vincular o representado, tá? Então, a confissão feita pelo representante de uma das partes só pode nos limites em que aquela pessoa puder vincular, tá? Nas ações que versem sobre bens imóveis ou direitos reais sobre imóveis alheios, a confissão de um cônjuge ou companheiro não valerá sem a do outro, salvo se o regime de casamento for de separação absoluta de bens. A confissão pode ser judicial ou extrajudicial. Ou seja, o que é uma confissão judicial? Feita dentro do processo. E o que é o extrajudicial? Feita fora do processo, tá? Então, eu posso confessar algo, por exemplo, numa troca de mensagens ou de e-mails com alguém. Isso é extrajudicial. Posso confessar alguma coisa numa audiência ou numa petição no processo. Aí é uma confissão judicial, tá? A extrajudicial, ela pode ser espontânea e provocada. Essa provocada, gente, ela é provocada no depoimento pessoal, tá? A espontânea é aquela que a pessoa faz uma petição ou fala algo em audiência, né? E confessa de forma espontânea. A provocada é aquela que no depoimento pessoal da parte, você vai perguntando as coisas para a parte e ela acaba confessando. Então, você está provocando, né? Você está induzindo ela a falar. E a confissão de um litisconsorte não prejudica os outros. Ou seja, está sendo processado eu, Tico e Teco. Eu confesso. O que eu confesso não prejudica Tico e Teco. Não é considerado uma confissão para eles. A confissão ela é pessoal, ela é só da pessoa, tá? E a extrajudicial, né? Quando é feito oralmente, só terá eficácia nos casos em que a lei não exige a prova literal. E por escrito ela pode ser feita também, né? E aí, a gente pode anular uma confissão? A pessoa fala, ai, não, eu confessei, mas não era bem isso que eu queria dizer, né? Gente, eu só posso anular se eu provar erro de fato ou coação, que eu fui coagida a confessar ou que eu errei, né, sobre aquilo, né? E aí eu vou ter que fazer uma ação própria para anulação de ato jurídico, né? Que aí pode ser tanto a pessoa confessou quanto os herdeiros, se a pessoa tiver falecido, e aí ela faz essa ação para anular aquele ato, tá? E não, ela é divisível, ela é indivisível. Eu não posso, eu tenho um fato como um todo, eu não posso confessar uma parte dele e o resto não. Ela é toda, a confissão ela é indivisível, tá? Bom, então essa é a confissão bem pequenininha, bem tranquilinha mesmo, tá? Ai, peraí, volta o share aqui. Alguma dúvida, gente? Não, professor, por enquanto não. Tá bom. Professora, uma dúvida aqui. Pode falar. A senhora falou que a respeito da confissão, ela não pode ser interpretada em desfavor do se for de mais de um réu, né? Se fosse numa situação que envolvesse dois réus devido a um fato conexo, né, uma ação conjunta entre eles, e um deles confessasse que junto ao outro realizou um ilícito que foi cabível uma indenização, essa confissão dele não iria prejudicar o outro? Bom, ela é considerada que uma prova
ele é considerado uma confissão só para aquele que confessou. O outro é considerado como uma declaração de uma outra pessoa, e não como uma confissão dele, você entende? Então, o João e o José ofenderam conjuntamente você, Lucas. Aí você ajuiza uma ação de indenização por danos morais contra os dois. O João confessa. O José fala que não, tá? Se o João confessou, é um fato incontroverso contra o João. Contra o José, ele não admitiu. Então, nós teríamos que ter outras provas, entendeu? Sim, sim, entendi. Possuiria valor relativo em relação à outra parte, né? Exatamente. O raciocínio é esse mesmo, teria outro valor em relação à outra parte. Tá? Gente, agora a gente vai vir para a prova documental. O que é prova documental, gente? É juntar documentos aos autos. Muito simples. E quando que eu devo fazer isso? Na inicial, para o autor, ou na contestação para o réu. Momento de produção da prova documental é na fase postulatória. É na inicial para o autor e na contestação para o réu, tá? Eu quero que isso fique bem claro para vocês. Só um minuto, gente. Então, é da inicial para o autor e na contestação para o réu. Posso juntar documento depois? Posso, se for documento novo. Aquele que não existia no momento que eu ajuizei a ação, ou aquele que existia, mas eu não tinha conhecimento dele. Fora isso, vai ter precluído o meu direito de produzir prova documental. Então, não pode sair juntando documento em qualquer hora no processo, não, gente. Tem que ser para o autor na inicial e para o réu na contestação, tá? Bom, artigo 405 a 441. E o que é? É a representação física de um fato. Aí pode ser, gente, escrito, desenho, pintura, mapa, fotografia, gravação sonora, vídeo, tá? E como que a gente faz essa juntada, eu vou explicar mais para frente. Esses documentos, eles podem ser públicos ou particular. Documento público, gente, é produzido por um órgão público. E o particular é produzido por pessoas, né? Por civis, tá? Bom, o documento público, que é originado, né, no órgão público e tem fé público, como a ata notarial, faz prova não só da sua formação, mas também dos fatos que tais pessoas declaram ocorridos em sua presença, tá? Gente, por exemplo, eu tenho aí mensagens no WhatsApp. São documentos? São. Mas, se você quiser que eles tenham uma maior validade, você vai até o cartório de notas e pede para o escrivão fazer uma escritura dizendo, né, atestando aquele fato. O que ele vai dizer? Que o número tal, na data e horário tal, mandou tal mensagem para aquele número. Que respondeu, entendeu? Ele vai transcrever a conversa daqueles números, né? Se o que está escrito é verdade ou não, não é da conta de ninguém, né? Não é da conta do escrivão. O que ele vai atestar é que aquela conversa existiu e qual que é o teor dela. E aí você transforma aquilo num documento público, tá? Bom. Professora, em qual fase do processo que vai ser verificado a veracidade da conversa, por exemplo, de WhatsApp? Desse jeito. Eu acabei de falar para você. Porque, por exemplo, eu posso pegar uma conversa que foi uma montagem, por exemplo, que o meu cliente, assim, me apresentou, e aí eu vou lá e levo no cartório e, né, faço ela ser transformada num documento público e tudo, mas era falsa. E aí eu não sabia disso e eu apresento no processo. Muito aí, bom, Cecília, o que acontece? Obrigada. Obrigada por isso, Cecília, por essa pergunta. Primeiro, a gente pode hackear, mudar conversas? Gente, deve ter jeitos, vários e fáceis, né? Principalmente para pessoas que têm menos de 20 anos fazer isso, né? Por isso que você leva no cartório. E o que o cara está testando? Que você levou e que aquela conversa aconteceu. Pois é, mas antes de levar no cartório,
o celular com aquela conversa, aquilo foi modificado, tá? De alguma forma, né? Vai caber a outra parte, Cecília, alegar a falsidade do documento. E aí você vai começar um procedimento dentro mesmo do processo para investigar se houve ali ou não a falsificação daquele documento, tá? Aí pode até ter perícia, tá? Agora, cuidado, gente. O juiz não vai sair checando tudo quanto é conversa de WhatsApp que chega no processo, não. Para que seja checado, é necessário que a parte impugne o documento. Ficou claro isso? Ficou sim. Muito obrigada. Bom, quando a lei exigir instrumento público, como da substância do ato, nenhuma outra prova, por mais especial que seja, pode suprir-lhe a falta. Gente, a ação de divórcio, qual que é o documento indispensável para fazer uma ação de divórcio? Certidão de casamento. Inventário. Certidão de óbito. Gente, não adianta. Eu não tenho a certidão de casamento. Cara, vai no cartório e pede uma segunda via. Ah, mas precisa? Aquelas pessoas que foram meus padrinhos de casamento, eles não podem testemunhar? Não. Não existe outra forma de você provar o casamento, a não ser pela certidão de casamento. É certidão de óbito. Eu tenho um atestado de óbito que o médico deu. O médico também não pode testemunhar? Não. É certidão de óbito. Ou seja, existem documentos públicos que atestam determinadas situações jurídicas, relações jurídicas. Quando for processos que exijam esses documentos públicos, nenhum outro, por mais especial que seja, pode suprir. Por exemplo, o padre vai testemunhar que houve o casamento. Cara, se tem uma coisa na minha vida que eu nunca vou duvidar, é da palavra de um padre. Mas não adianta, tem que ser a certidão de casamento, tá? Gente, é muito difícil, tá? A gente vê padre testemunhando, até porque, normalmente, sobre confissão, eles têm o dever de sigilo. E eles odeiam testemunhar, tá? Nossa, tem um povo que não quer testemunhar padre. Mas, eles, assim, sobre tudo na vida, não é só sobre isso, não. Assim, tudo bem, confissão, eles têm o dever de sigilo. Mas se eles estiverem passando na rua e verem uma batida de carro, eles não querem testemunhar aquela batida de carro. Agora, vocês querem um depoimento mais confiável nessa vida do que de padre? Não tenho, né? Mesmo assim, se for documento público, eu tenho que utilizar o documento público. E o documento particular é produzido por particulares, né? Sem a interferência de órgão público e que não tem fé pública. O que não quer dizer, gente, que a gente não possa e não deva usá-los no processo. Pode e deve, tá? Mas é óbvio que está faltando um acento aqui no público, né? Mas é óbvio que eles não têm a força probante do documento público, porque eles não têm fé pública, tá? Por exemplo, até falo que a gente estava falando, essa questão de o que prova o documento público. Boletim de ocorrência. O boletim de ocorrência tem fé pública, porque o policial que faz no boletim de ocorrência tem fé pública, né? Eu não sei se tem policial aí, mas você repara depois em boletim de ocorrência, gente. Você chega lá para fazer o boletim de ocorrência falando o seguinte: fulano roubou a minha bolsa. Duvido, vocês me mostrem um boletim de ocorrência que o policial vai colocar: fulano roubou a bolsa de ciclano. Ele vai dizer que não, ele vai dizer desse jeito: fulano relata que sua bolsa foi roubada por ciclano. Vocês entenderam? Ele não atesta o que ele não viu, ele atesta o que ele ouviu. A não ser que tenha sido um fato que aconteceu enquanto ele estava na rua. E aí ele viu o fato acontecendo, aí ele fala. Mas aquele boletim de ocorrência que você vai na delegacia para fazer, o policial ele faz falando que você relatou. Porque ele tem fé pública. E ele não pode falar que aconteceu algo que, né, ele não viu. Ainda que ele acredite em você, tá? As declarações constantes do documento particular, escrito e assinado, ou somente assinado, presumem-se verdadeiras em relação ao signatário. Ou seja, aquilo que está no documento particular, a gente presume que é verdadeiro sobre a pessoa, assim, né? Sobre a pessoa que assinou. Presume, tá? E quem que se considera o autor do documento particular? Aquele que fez e assinou, né?
Aquele por conta de quem ele foi feito, estando assinado, principalmente quando você coloca assim, P/P e assina. É por procuração, tá? Por exemplo, eu tenho uma procuração do meu pai para movimentar as contas bancárias dele, né? Porque ele está de câmera, não pode sair de casa. Ele teve Covid, ficou com sequelas, então nesse momento ele não pode. Então eu tenho uma procuração e movimento todas as contas bancárias dele. Quando eu vou ao banco para fazer algumas transações maiores, eles pedem para assinar. Eu coloco P/P e assino meu nome. Por quê? Porque eu estou assinando por procuração. P/P é isso, viu, gente? Por procuração. E aí considera-se que quem assinou aquele documento? Claro que sou eu, mas quem que é o autor do documento? É o meu pai. Porque eu assinei por conta dele, tá? Aquele que, mandando compô-lo, não o firmou porque, conforme a experiência comum, não se costuma assinar, como os livros empresariais e assentos domésticos. Aqueles documentos que a gente não costuma assinar, tá? Eles não precisam de assinatura, ok. E considera-se autêntico, né, o documento. Quando o tabelião reconhecer a firma do signatário, né? Gente, vou contar para vocês. É uma falácia que existe na vida, né? Eu tenho firma reconhecida no pior cartório de Belo Horizonte. Então, eu nunca vi um lugar que tem tanta fila, e eu conheço outros cartórios, então hoje eu falei, por que eu fiz firma nesse lugar? E eu assino cada hora de um jeito. E ele sempre reconhece minha firma. Quando meu pai me passou essas procurações que eu estou falando para vocês, ele estava no CTI. Ele assinou as procurações no CTI. Até meio trêmulo o negócio. Reconheceram todas as firmas. Né? Então, eu estou chegando à conclusão que o cartório reconhece firma sem ver, né? Mas considera-se autêntico se o tabelião, né, reconhecer a firma. A autoria estiver identificada por qualquer outro meio legal de certificação, inclusive o eletrônico nos termos da lei, que é a famosa, né, que a gente tem usado muito, a assinatura digital, inclusive em processo judicial, né? A gente tem o TOC, então eu faço a petição e posto no sistema. Eu considero que ela foi assinada por quem? Por mim, né? Ainda que eu não tenha assinado mesmo. Não haver impugnação da parte contrária, quem foi produzido, a parte contra quem foi produzido o documento. Cecília, cadê Cecília? Estou aqui. Presta atenção, Cecília, olha aqui. Considera-se autêntico o documento, quando não houver impugnação da parte contra quem foi produzido. Ou seja, se eu cheguei lá com uma mensagem de WhatsApp, coloquei no processo, tá? Ou até fiz a ata notarial, mas isso aí estava tudo falsificado, e a parte contrária não impugnou, considera-se que aquilo é autêntico, é verdadeiro. Você entendeu o que eu te expliquei antes? Dá para a gente verificar no processo, gente? Dá. Mas a parte contrária tem que impugnar. Não sai verificando tudo que chega lá, não. Ok? Perfeito. Bom, qualquer reprodução mecânica, como a fotográfica, cinematográfica, fonográfica ou de outra espécie, tem aptidão para fazer prova dos fatos ou das coisas representadas, se a sua conformidade com o documento original não for impugnada por aquele com quem foi produzida. Deixa eu explicar esse processo aqui. O código anterior, ele falava o seguinte, que para você juntar fotografia, você tinha que juntar junto o negativo. Cecília não entende o que é negativo de foto. Você entende, Cecília? Você sabe o que é negativo de foto, Cecília? Sei, tinha uns aqui em casa da minha mãe. Eu ia perguntar se você tinha visto no... Como é que fala? No museu, né? Então, antigamente, você juntava a foto e o negativo. Só que isso não existe mais, né, gente? Sei lá, eu tenho máquina digital há 20 anos, né? Mas já tive muito filme, gente. Ó, você não sabe o que é um negativo, Cecília. Você tirava foto. Primeiro que você escolhia a foto que você ia tirar. Você não saía tirando tudo, porque se você tirasse uma foto, você ia ter que gastar para revelá-la. Então, você tinha mais escolha, você escolhia mais, né? Selfie, então, não existia. E aí, depois que você tirava, primeiro, tinha aquela tensão. Será que o filme vai queimar ou não? Porque, às vezes, quando você abria a máquina para tirar o filme e levar para revelar, o filme queimava. Isso é a história do filme queimado, né? E aí, tá. Aí você levava. Aí você tinha que pagar. Você tinha que esperar revelar.
E você ficava naquela ansiedade para ver como é que a foto ficou. Vocês da sua geração nunca tiveram esse sentimento. Era tão legal quando você pegava as fotos reveladas, montava um álbum, tristeza, né? O povo não passa mais por isso, oh, meu Deus. Bom, óbvio, né, gente, que hoje você não tem mais, vai juntar mais negativo, a não ser que seja uma foto profissional, do pessoal que ainda junta negativo, né? Posso juntar foto, posso juntar vídeo, áudio no processo? Pode. É até muito simples fazer isso no PJE, tá? A parte contrária pode impugnar a sua veracidade? Pode, né? Antigamente, até quando era máquina fotográfica, a gente juntava um cartão de memória junto, né? Hoje em dia nem isso dá para fazer, porque muitas coisas são tiradas no celular. Aí, gente, se alguém impugnar, tem que fazer perícia mesmo, para mostrar que é falso, tá? Cuidado com vídeo e principalmente com áudio. Junta no processo, gente, junta. Vai que cola. E muitas vezes cola, mas tem vezes que, principalmente áudio, o juiz fala assim, faça a degravação. Sabe o que é fazer degravação, gente? Você leva no cartório de notas e o escrivão, ele vai escutar o áudio e transcrever. Eles cobram por linha. É caro, tá? Então, evita isso. Eu só faço degravação quando o juiz manda. E aí, entra o tal do áudio do WhatsApp, tá? O que eu faço? A pessoa me manda um áudio, posso querer usar isso como prova no futuro, eu já mando uma mensagem para ela assim, estou em reunião, não posso ouvir agora. Por favor, mande por escrito que consigo ler. Por quê? Porque é mais barato você ir lá para fazer a ata notorial das mensagens do que fazer a ata notorial do áudio, tá? Fica a dica. As fotografias digitais extraídas da rede mundial de computadores fazem prova das imagens que produzem, devendo, se impugnadas, ser apresentadas com a respectiva autenticação eletrônica, ou, não sendo possível, realizada a perícia, que é o que eu falava para vocês, né? Se se tratar de fotografia publicada em jornal ou revista, será exigido o exemplar original do periódico, caso impugnada a veracidade pela outra parte. Eu estou falando de jornal impresso, tá, gente? Estou falando de jornal impresso, acreditem ou não, tá? Porque o código ainda, enfim, né? Então, se você quiser juntar alguma fotografia de jornal, se a outra parte impugnar, você pede ao jornal que ele junte o periódico, tá? Que junte, ou seja, um exemplar do jornal. A cópia de documento particular tem o mesmo valor probante do original, cabendo ao escrivão intimadas as partes proferir a conferência e certificar a conformidade entre a cópia e o original. Gente, quando você junta algo no processo, você junta uma cópia, um xerox. O nosso código, ele tem um problema seríssimo. Ele acha que o processo é físico e que o processo eletrônico é uma exceção, quando na verdade é o contrário, né? Quando o código foi promulgado lá em 2015, realmente estava começando o processo eletrônico. Então, tinha um número maior de físicos com eletrônicos. Hoje, 6 anos depois, é o contrário, né? Mas, enfim, por que eu estou falando isso? Porque quando é eletrônico, você põe em PDF e coloca lá. É tudo cópia, tá? E não é cópia autenticada, não. É cópia, tá? Agora, se a outra parte impugnar, né, ou o juiz cismar, você pode ter que levar na secretaria o original para o escrivão certificar que o original é igual à cópia, tá? Ok? Eu, Michele, não fico com documento de cliente. Mesmo porque eu nem arquivo físico eu tenho mais. Não tenho. Eu tenho uma pasta, né, com algumas coisas da minha empresa. Agora, arquivo físico eu não tenho. Meu arquivo está todo na nuvem. Toda documentação de cliente, toda e qualquer, é escaneada e devolvida para o cliente. Eu só fico com as cópias em PDF. E se algum dia o juiz pedir o original? Aí eu ligo para o cliente, eu falo com ele, você não joga fora, não. Eu pego o original e levo, tá? E eu dou essa dica para vocês. Não fiquem com cópia de documento de cliente. É responsabilidade, tá? Mesmo porque, gente, não está se usando mais. Você tem um arquivo físico ocupando espaço no seu escritório, não, tá? Então, o que você faz? Cópia
Copia em PDF, coloca na nuvem, todo mundo que trabalha no escritório tem acesso. É uma facilidade mesmo para a pessoa, né? Documento rasurado. O juiz apresentará fundamentalmente a fé, apreciará fundamentalmente a fé que deve merecer o documento, quando em ponto substancial e sem ressalva contiver entrelinha, emenda, borrão ou cancelamento. Cara, eu não gosto de juntar os autos documento rabiscado. E eu tenho pânico de quem fica rabiscando o documento. Sabe? Rabiscando, aí escreve assim, gente, pelo amor de Deus, é documento, né? Mas tem hora que é a única coisa que seu cliente tem. Aí você junta. E aí o juiz vai apreciar se ele acha que aquela rasura põe em dúvida ou não o documento, tá? Bom, e cessa a fé do documento particular quando? Ou seja, não prova nada o documento particular quando foi impugnada a sua autenticidade e enquanto não se provar sua felicidade. Então, se a parte contrária impugnou, falou que aquele documento não é autêntico, enquanto você não provar que ele é verdadeiro, ele não está valendo nada. Assinado em branco, for impugnado seu conteúdo por preenchimento abusivo. E aí, gente, tem que ter exclusivo provar que você assinou em branco, né? Eu só assino alguma coisa em branco, gente. E cessa a fé do documento público ou particular quando for declarada a falsidade. A falsidade consiste em formar documento não verdadeiro ou alterar documento verdadeiro. Ou seja, fiz um documento falso, tá? Então, eu fiz aí um contrato com a Cecília como se a gente tivesse contratado algo ano passado. Mas o documento só foi feito hoje, né? É falso. Ou eu pego um documento falso e modifico alguma coisa nele. Tudo isso é falsidade, tá? Quando for alegada a falsidade de documento ou de preenchimento abusivo, o ônus da prova incumbe a quem arguir. Ou seja, quem arguiu a falsidade tem que provar que aquele documento é falso, tá? Agora, quando for impugnada a autenticidade do documento, o ônus da prova incumbe a parte que produziu o documento, tá? Então, falsidade do documento ou preenchimento abusivo quem arguiu tem que provar. Agora, se eu falo que o documento não é autêntico, aí quem produziu vai ter que provar. Gente, normalmente, falsidade de documento é provado com prova pericial mesmo, tá? Vamos falar agora mais um pouquinho dessa arguição de falsidade, né? Ela é suscitada na contestação, na impugnação, no prazo de 15 dias, ou seja, o autor juntou na inicial, o réu alega na contestação. O réu juntou na contestação, o autor alega na impugnação, contado a partir da intimação juntada aos autos. A falsidade será resolvida como questão incidental, salvo se a parte requerer que o juiz a decida como questão principal, tá? Questão incidental tem que ser resolvida antes da sentença, tá, gente? A questão principal é resolvida na sentença. Então, você impugnou, na parte contrária é ouvida em 15 dias e aí será realizado o exame pericial, tá? Salvo se a parte falar, tá bom, eu tiro, se está falando que o documento é falso, eu tiro do processo. Se não, é feita uma perícia, tá? E como que é... Alguma dúvida até aqui, gente? Desculpa. Alguma dúvida até aqui? Professora, para o réu que foi, né, o autor apresenta um documento, o réu contesta a veracidade daquilo e alega que é falso. Aí é contestação. Mas e quando o réu apresenta uma contestação e o autor fala que aquilo é falso? Como que é o nome? Quando o réu apresenta uma contestação ou um documento? Quando o réu, na contestação, ele apresenta um documento e o autor afirma que aquele documento é falso. Qual que é o nome para o autor? Na impugnação? A impugnação? Eu não sei, é justamente a resposta do autor à contestação do réu chama impugnação. É isso que você está querendo perguntar? Isso, exato. É isso. Impugnação. Obrigada. Tá. Bom, como é que eu produzo a prova documental? A gente junta junto com a petição inicial ou com a contestação, tá? Quando o documento consistir em reprodução cinematográfica ou fonográfica, a parte juntará os autos, mas sua exposição será realizada em audiência, intimando-se previamente às partes.
Hoje em dia, dá para a gente juntar, viu, no PJE, e aí qualquer pessoa que tiver acesso ao processo consegue ver, tá? Documentos novos ou supervenientes podem ser juntados a qualquer momento, mas a parte tem que provar que não fez antes, porque eles são novos ou supervenientes. O que é novos? É o que existiam, mas eu não sabia. E os supervenientes? É aqueles que vieram existir depois, tá? Impugnação. Professora, Oi. uma dúvida. Sim. Essa juntada de documento, que a parte já dispõe, é possível uma juntada em sede de um recurso a uma instância superior, a um tribunal, de um documento que já era disponível no momento? Você tem que ser novo. Então, mesmo que se for em grau de recurso, não é cabível essa parte de dispunha do documento, não é cabível ela apresentar ele em recurso numa instância superior, mas ela já dispunha no momento de fazer a contestação. Não, aí por exemplo, não é possível, não, aí precluiu. Não. Então tá certo, então entendi, professor. Tá bom? Achei que era possível ainda apresentar, não, teve a sentença e não conseguiu apresentar até ali, não. Vou tentar ver se em grau de recurso eu apresento isso para ver que muda o jogo. Não. Muita gente acha, vou guardar então bacana. porque se eu perder, eu tenho essa carta na manga. Pode não, tá? Bom, impugnação. Não, perfeito, consegui entender certinho. Tá. Se o documento for juntado na inicial, o réu deve impugná-lo na contestação. Se o documento for juntado na contestação, o réu deve impugná-lo na impugnação, Cecília. E se o documento for juntado no curso do processo, a parte vai ter 15 dias para se manifestar sobre o documento, tá, gente? A parte intimada a falar sobre os documentos constantes nos autos poderá impugnar a admissibilidade da prova documental, alegando justamente isso, viu, Lucas? Que não poderia ter produzido a documentação, porque não é um documento novo, e não foi produzido na inicial na contestação, então precluiu, impugnar a autenticidade, tá? Pode suscitar também a falsidade, com ou sem deflagração dissidente de admissão de falsidade, e manifestar-se sobre o conteúdo, tá? Porque às vezes a gente fala assim, olha, fulano juntou tal documento, mas isso não prova nada. E a gente fala isso demais, viu, gente? Você está falando só sobre o conteúdo, eu não estou falando que o documento é falso, nem nada. O que eu estou falando é, olha, esse documento aí que você juntou, mas desculpa, não serve para nada, né? Isso a gente faz mesmo, tá? Gente, peraí. Tá. Bom, gente, seguinte. Alguma dúvida até aqui? Tranquilo até aqui. Tá, eu tenho que falar para vocês ainda 3 coisas. Exibição de documento ou coisa, prova pericial e inspeção judicial. Então, nós vamos parar a gravação agora, sair desse link e entrar no mesmo link, tá bom? Porque eu vou encerrar a reunião. Aí é só vocês entrarem no mesmo link, ok? Ótimo.